Tivemos aí a retomada da pressão vendedora no mercado americano, principalmente nas ações, e nos bonds, né, nos títulos de renda fixa, tanto os emitidos pelo Tesouro americano, quanto aqueles emitidos por empresas, né, por corporações. Na verdade, nós estamos observando a maior correção, a mais intensa correção no mercado de bonds desde pelo menos a década de 90. E isso pode ser observado através de um índice que serve para avaliar o comportamento integral do mercado de bons, que é o índice da Bloomberg, né? Então, eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês exatamente esse índice para que nós possamos observar. Eu postei esse gráfico no meu Twitter e muita gente ficou em dúvida, né, sobre o que ele representa. Então, em primeiro lugar, o que é esse índice? Né? O Bloomberg Global Aggregated Total Return Index. É um índice que leva em consideração bonds emitidos em 17 moedas diferentes, envolvendo bonds soberanos com bonds privados. E cada linha aqui que é apresentada significa um ano de movimentação desse índice. Então, nesse caso aqui, nós temos esse índice sendo calculado desde a década de 90, para ser mais exato, desde o primeiro pregão de 1990, ou seja, nós temos pelo menos aí 32 anos e pouco de movimentação no mercado de bons. E aí nós temos vários anos, né, com comportamentos diferentes. Aqui em 1995 nós tivemos um comportamento mais positivo, quando o Fed iniciou aí um processo de diminuição da taxa de juros, 19,66% de retorno sobre os bonds em geral no meio da década de 90. Nós temos um ano que até então tinha sido o ano mais negativo, que foi 1999, né? Com uma queda de 5,17% no final do ano e uma queda intermediária aí por volta de 7% em meados de 99. E aí nós temos os outros 30 e poucos anos apresentados entre, né, esses extremos. E aqui, em negrito, temos a variação desse índice de bonds até meados desse mês de abril, até dia 15 de abril, alguns dias atrás, uma correção de 9,2%. Ou seja, dos últimos 32 anos, nós estamos vendo o maior bear market, né, o maior mercado de queda dos bonds em escala global, e isso tem implicações em todo o mercado. O que isso significa? Significa que nós estamos observando uma alta da taxa de juros. Para você entender, né, como é que funciona o mercado de bonds. O mercado de bonds, você gera um bond e você tem um yield, que é basicamente, né, o quanto você vai pagar de juros em cima daquele bond. Quando a gente fala que um bond está fair value, ele está sendo negociado ao valor de face, que usualmente, né, é de $100. E se você tem um bond de $100 que paga 5% de yield ao ano, isso significa que se você comprar esse bond a $100, você receberá 5% ao ano, usualmente, né, dividido em 2 pagamentos, um pagamento por semestre. Quando o valor desse bond cai, isso significa que ele está sendo negociado a um prêmio, ou seja, o yield dele aumenta, porque ele vai ser resgatado a $100, a par. Então, se você comprar esse bond, por exemplo, a $90, e ele vence daqui 5 anos, digamos, você vai receber ao longo do período aquele cupom, se for 5% ao ano, será 5% em cima do 100, mas você ainda receberá uma diferença, porque se você comprar 90 e você, né, for aí pago no vencimento a $100, você ainda ganhou esses $10. Então, basicamente, o preço de um bond ele cai conforme a taxa de juros aumenta e vice-versa, né? Se o preço do bond sobe, ele está sendo negociado aí a um desconto e a taxa de juros diminui. Então, basicamente, quando a gente tem uma diminuição no preço dos bonds, a gente tem um aumento da taxa de juros. Um ambiente inflacionário é especificamente ruim para o mercado de bonds, porque você tem os bonds usualmente, né,
sendo aí negociados, ou o seu yield, como nominal. Não é uma correção monetária, não é uma correção por inflação, mas esmagadora maioria dos bons, ainda mais naqueles que são denominados em dólares. Então, isso quer dizer que para quem está comprado em dívida, que é isso que significa quando você compra um bond, seja emitido pelo Tesouro, seja emitido por uma entidade privada, você tem o seu valor sendo destruído por qualquer processo inflacionário acima do yield daquele bond. E para esse bond ser minimamente atrativo para novos investidores, você precisa ter um yield cada vez maior. Essa queda de praticamente 10% nesse índice que avalia o mercado de bonds global, 17 moedas, diversos atores, diversas emissores, você tem uma destruição de mais de 10 trilhões de dólares no mercado global. E é isso que nós estamos observando quando nós olhamos um gráfico como esse. E a gente pode ver essa mesma situação de uma outra forma. Por exemplo, nos títulos de 10 anos emitidos pelo Tesouro Americano. Nós vamos ver basicamente um tiro para cima. Esse aqui é o gráfico diário das taxas de juros de 10 anos dos Treasuries americanos. Nós vamos ver, por exemplo, que no início do ano essas taxas estavam em 1,5% e agora essas taxas beliscaram 3% neste pregão do dia 20 de abril. Se nós colocarmos no gráfico semanal, um gráfico mais longo, nós vamos ver que o mercado se aproxima de uma máxima dos últimos vários anos, que aconteceu aí no final de 2018, quando o mercado estava a 3,25%. Mas o que chama atenção não é apenas a leitura nominal. E se nós levarmos em consideração que as taxas de inflação ainda estão em 8%, 8,5% nos últimos 12 meses, a gente ainda está com juros extremamente negativos. O que chama atenção é a velocidade desse aumento. Se nós pegarmos as taxas de juros do início do ano até agora, nós vamos ver que, basicamente, em questão de 17 semanas, nós tivemos uma alta de 120% nessas taxas, o que significa a maior aceleração nas taxas de 10 anos dos últimos 50 anos, o que demonstra que há uma percepção de momento na inflação, de uma inflação duradoura e da necessidade das autoridades monetárias operarem de maneira mais agressiva para conter esta inflação. E o que isso produz? Isso produz uma dificuldade maior para o crescimento econômico e pode ser criada uma situação de estagflação, estagnação econômica junto com inflação, que é o que nós vimos nos Estados Unidos no final da década de 70 e início da década de 80. O problema é que, neste momento, nós estamos atravessando uma situação de alto endividamento, muito maior do que nesse último ciclo de maior inflação aqui nos Estados Unidos. Isso amarra um pouco as mãos das autoridades monetárias para elas subirem juros de maneira muito agressiva. Basicamente, se isso acontecer, você pode quebrar uma série de emissores, tanto governamentais quanto privados. Isso já está acontecendo porque nós temos o maior percentual de dívida em estresse das últimas várias décadas. E, nesse sentido, as circunstâncias não podiam ser piores, porque além do alto endividamento e da alta inflação, a gente tem um problema geopolítico, lá na Europa, na guerra Ucrânia-Rússia. Nós temos a Rússia saindo do mercado, tirando a sua oferta de commodities importantes como petróleo e alimentos, e nós temos a China atravessando uma desaceleração significativa da sua economia, sendo que a China foi o grande motor de crescimento do mundo nos últimos vários anos. E nós estamos passando por uma situação, no mínimo, questionável, em termos de motivações na China, de lockdowns nas principais cidades chinesas. Não é só Xangai, tem várias outras cidades que estão em lockdown, o que ainda coloca maior pressão na cadeia de produção e distribuição global. Tudo isso produz um cenário extremamente desafiador.